sono não é igual a trânsito, esse slide ajuda bastante. Isso aqui são alguns traçados do eletroencefalograma. Claro que nós, né, somos leigos no assunto, vamos estar falando de uma forma leiga, apenas com aquela boa vontade de estar estudando. Então a gente se vale de onde puder dos materiais que a gente possa captar. Esse traçado aqui é o chamado beta. Ele vai de 14 a 40 ciclos por segundo. Se você colocar eletrodos na cabeça de qualquer pessoa, vamos imaginar minha irmã que está aqui, Angélica, colocar eletrodos aqui nela e ligar, né, a aparelhagem de eletroencefalograma, se ela estiver aqui nesse momento, prestando atenção no que eu estou falando, se ela realmente estiver alerta, ela vai fazer esse traçado aqui. E ela vai estar entre 14 a 40 ciclos. Como ela está calma, está tendo um ambiente adequado, está tranquila, é muito provável que ela esteja mais para perto do 14 do que do 40. Mas se ela, de repente, se agitar, ficar nervosa, tiver uma crise de raiva, ela pode jogar esse negócio lá para cima. Tem pessoas nas empresas que eu chamo de betão. Não é nem beta, é betão. Sabe o que é um betão? É aquele cara que quando chega, vai assim, e o chefe está chegando, já está todo mundo estressando, só que ele já está sabendo que ele está entrando na empresa. Porque quando ele bater ali, telefona para um, mexe com o outro, cobra de lá, estressa todo mundo. Ele é um estressadão inflado, mas é um betão mesmo, deixa todo mundo estressado. Esse betão, ele trabalha mais para perto dos 40 ciclos, só que a máquina não aguenta. Então ele tem que arrumar um jeito de sair disso. Ou ele vai tomar uma cachaça no final do expediente, ele não aguenta. O médico começa a dar conselho a ele que se ele não der uma paradinha, ele vai infartar. Óbvio, desse jeito que você está aí, você vai infartar. Você precisa dar uma relaxada. A palavra já entrou no jargão, relaxar. Tem gente que relaxa em happy hour. Né? Nós vamos falar do trânsito farmacógeno ou químico mais no final, tá? Para a gente ver que essas coisas estão muito mais perto da gente do que a gente pensa. Então vamos lá. Então o beta, quando você está em beta, você está alerta, você está trabalhando, você está antenado, ligado. Se você está estudando para o vestibular amanhã e a sua prova é difícil de matemática, você está ali antenadão. Enquanto você estiver nesse circuito, você está fazendo beta. Aqui não tem trânsito. Só que por mais que você force, de repente você toma uma mergulhada e volta. Há trânsitos que eles são tão rápidos que você não tem noção do que você fez. São chamados ensaios. Dá um mergulho rápido e volta. Eu falo inclusive isso da minha curiosidade. Do mesmo jeito que eles estão monitorando 24 horas o comportamento do coração, eu fico imaginando como vai ser legal o dia que eles conseguirem botar eletrodos no camarada e monitorar 24 horas o cérebro dele. E aí vai ser muito interessante se a gente puder perceber que na hora que ele teve aquele insight, que ele deu um mergulho. Ele saiu rapidamente disso aqui e veio para cá ou para cá. A gente viu a mudança de traçado. Eu ainda tenho esperança que um dia isso vai acontecer. Tá? Por quê? Porque já existem experiências hoje colocando médiums em transe nos Estados Unidos. O Nilber está com a gente pesquisa nessa área. Levou médiums do Brasil, inclusive um psiquiatra que a gente gosta muito dele, o Roberto Lúcio, foi um dos participantes. E é interessante porque ele é um paciente privilegiado, ele é um psiquiatra, conhece espiritismo, da laboratório e foi paciente do Rio. Tá? Então, fazendo experiências de o indivíduo em transe, psicografando ou psicofonia, seja lá o que for, como é que se comporta o cérebro, só que ao invés de traçado eletroencefalográfico, eles fizeram a nível de neuroimagem. Tá? Mas é uma pesquisa muito cara, muito difícil de ser feita. Tá? Mas o Nilber está fazendo isso. Bom, mas voltando, se você está alerta, você está aqui. Quando você dá uma relaxada, você vem para cá. Observe que as casas espíritas, elas fazem muito isso aqui.
coloca o indivíduo em alfa. As religiões, do modo geral, trabalham isso aqui. Eu vejo, às vezes, assim, depois que você passa a estudar esse assunto, você começa a ver isso em todo lugar que você olha, você começa a ver esse negócio. É só focar. Então eu vejo, às vezes, assim, certas manifestações religiosas pela televisão, o padre está lá cantando, o pessoal está cantando, e a pouco você vê claramente as pessoas em transe. Claramente. Por quê? Você está levando, através daquele processo, as pessoas, tirando elas daqui e cá. Aí, a pessoa fala assim, nossa, eu cheguei carregado, saí aliviado, cantou, jogou, explicou, entrou naquele clima. As igrejas católicas, eu estive observando, as igrejas católicas, elas foram feitas habilmente por pessoas que dominam muito esse processo. Até a cúpula e a reverberação, tudo é ensaiado para fazer você entrar em transe. Isso é tudo de forma intuitiva. Então, as religiões usam largamente o transe, fazem largamente o indivíduo ir para esse estado. Quer ver como é que você faz isso na casa espírita? Fica o indivíduo lá de fora te recepcionando. Não tem malandragem nisso, nem manipulação não, mas é uma coisa para te entender. Te dá uma mensagem, André Luiz. Aí você já vai sendo convidado aqui a ler e interiorizar, a esquecer um pouquinho mais de fora. Você senta numa cadeira, aí às vezes já tem uma musiquinha de fundo, você vai sentindo que aquilo aí está te convidando ao silêncio. Daí a pouco, você queira ou não, você já começa a fechar os olhos um pouco, você vai entrando em alfa. Por isso que todas as religiões, e não as religiões espíritas somente, têm ajudado os neuróticos. As neuroses, elas levam o indivíduo a buscar uma solução. Ele vai para a cachaça, ele vai para o cigarro, ele vai para a maconha, ele vai para a cocaína, ele vai para algum lugar e vai para as igrejas. E as igrejas têm conseguido um razoável sucesso, porque o estado de prece te leva para esse estado aqui, e quando não te leva para cá, mas ele normalmente te leva para cá. Estado de prece, concentração. Preste atenção que você já começa fechando o olho. Quando você fecha os olhos, você inibe 30% do córtex cerebral. Porque o córtex cerebral ele é ativado só pela visão em 30%. Quando você fecha os olhos, você desativa 30% do córtex. Você já começa a fazer um caminho para dentro. Que transe é obrigatoriamente um caminho para dentro. Interiorização. Se você ainda tem dúvida sobre isso, bota uma criança e tenta hipnotizá-la, e ela sentadinha, e você diz, fica calminha aí, sentadinha mesmo, agora você, por favor, vamos relaxar. Aí ela é uma criança, ela fica olhando para lá, olhando para cá, olhando para cima, você não coloca essa pessoa em transe nunca. Você tem que interiorizar, você tem que levar para o monoideísmo. Perceba que toda pessoa que hipnotiza, ela faz isso obrigatoriamente. A primeira coisa é levar para um estado de monoideísmo. Você tem que reduzir os estímulos. Você tem que canalizar. Por isso que o Janet usa uma expressão, estreitamento do campo. Você tem que fazer um estreitamento do campo. É obrigatório. E as religiões fazem isso de forma automática. Então, esse estado aqui, ele é terapêutico. Tem pessoas que pagam caro para fazer isso aqui, vão para um centro budista aí, passar um final de semana, pagam uma nota para poder fazer um pouco de relaxamento, que é um empresário que está na hora de explodir. Volta de lá meio místico, porque viveu uma experiência totalmente diferente, porque fez alfa. Alfa é uma palavra tão comum hoje já, que saiu da neurologia para o dia a dia, que a gente diz normalmente, sim, fulano está em alfa. Não é? Já caiu no jargão comum. São letras gregas, só lembrar, são letras beta, alfa, beta, delta, são letras gregas. Na ciência você usa largamente esses termos para poder definir o que você está estudando. Então, alguém chegou e definiu o seguinte, quando o cara está nesse estado, eu vou chamar de beta. Quando o cara está nesse estado, chama de alfa, de beta e de delta. Pura simplesmente não, são letras gregas.